Meus irmãos do YouTube, esse é um daqueles dias em que o melhor emprego do mundo se transforma simplesmente em mais um trabalho. Pois muito bem, Maria Eduarda, minha querida editora, será minha fiel escudeira durante as próximas 12 casas zodiacais. E o que eu tenho a ver com isso? Do que é que eu tô falando? Não é de CDZ, não é de Cavaleiros do Zodíaco, mas hoje nós tiramos o sabadão para atualizar duas das nossas playlists de animes que foram completamente abandonadas, entre aspas, atrasadas, defasadas, realmente deixadas debaixo do ânus do cachorro, o cachorro veio, defecou, calma. Estou falando de Lazarus e se você clicou na thumb desse vídeo, você provavelmente não tem o menor juízo. E segundo, gosta de um anime que tá sendo considerado aí como um flop, né? Um anime relativamente flopado. Nós fizemos uma playlist com 5 episódios. Eu vou pedir pra Duda colocar as 5 thumbs na tela. E quando nós íamos fazer o cena do 6º episódio, acabou rolando uma série de outros imprevistos. Lei Maria da Peter, 2 temporadas, um monte de coisa que aconteceu. O trampo foi acumulando e eu percebi que ter escolhido 3 animes pra cobrir numa temporada talvez não tinha sido uma boa ideia. E não sei, né? Foi um negócio difícil de conciliar, porque como o nosso canal é um canal de conteúdo variado, é um conteúdo variado, é um conteúdo de varejo, às vezes fica difícil mesmo de cumprir compromissos muito longos, mas não, eu não desisti e esse vídeo é a prova disso, tá bom? Neste episódio aqui, não é um episódio. São 6 episódios. Ave Maria! Tá bom? Então eu vou tentar recuperar todo o leite derramado com uma colherzinha muito minúscula e neste vídeo nós entregaremos pra você o resumo dos episódios 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Lazarus. É um cena um pouco mais desleixado, porque eu vou chamar de resumo mesmo, não vai dar pra detalhar tantos episódios, mesmo porque o timing já foi completamente perdido, então eu vou dar uma sobrevoada por cima. O vídeo vai ficar longo de qualquer jeito, tá bom? Olha o tamanho dessa introdução, por exemplo, a troco de nada eu tô aqui me explicando todo, coisa que eu nem deveria explicar. Mas a gente vai dar uma resumida nos episódios perdidos, pra não desperdiçar essa playlist que tá linda, tô falando sério, a playlist me causa orgulho mesmo atrasada. Então esse é o 6º vídeo de uma playlist de 5 vídeos que no final das contas compreenderá 7 vídeos no total. O que eu tô querendo dizer? Nesse vídeo aqui, episódios 6, 7, 8, 9, 10, 11 e depois eu vou fazer só mais um vídeo para fechar a primeira temporada de Lazarus com os episódios 12 e 13 que completam o álbum. Fez sentido para você? Esse é o plano para Lazarus e também é o mesmo plano para Kowloon, porque sim, são vídeos que geram baixíssimo engajamento, são vídeos que eu sei que vão pegar pouca visualização, mas são vídeos que são uma questão de honra pra mim e nós vamos finalizar. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, Chad! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e Lazarus é um bom anime, não é tudo que eu esperava, Sr. Shinichiro Watanabe realmente deixou a desejar, mesmo trazendo tantas influências de tantos lugares improváveis, e aí eu tô falando tanto do plot quanto da parte visual, esteticamente o anime também tem muita coisa, mas eu tava vendo uma matéria do portal O Vício, dizendo que o criador de Lazarus revelou quais foram as suas inspirações para o anime, e no caso eu tô falando do próprio Shinichiro Watanabe, o criador de Lazarus e também de animes famosos como Cowboy Bebop e Samurai Champloo, é aquele que você passa no cabelo, Champloo, chama como você achar melhor. Revelou quais foram as suas inspirações para o anime. Em entrevista ao The New York Times, o diretor foi questionado sobre quais haviam sido suas principais referências durante o processo criativo do novo anime original. Aspas para o próprio Shinichiro Watanabe. Antigamente eu procuraria outras obras de ficção para me inspirar, mas dessa vez apenas assisti às notícias e observei o mundo. As coisas acontecendo atualmente parecem mais dramáticas e meio que mais insanas do que a própria ficção. E eu não sei se você vai se lembrar, mas no primeiro episódio de Lazarus que a gente fez juntos, eu comentei que eu sentia uma certa quantidade de referências, ainda que pequenas, à questão de saúde global que nós passamos ali durante aquele período, aquela doença, você sabe o que eu tô falando, e a
aparentemente isso pode ter influenciado mesmo o processo criativo do cara. O diretor ainda revelou que a decisão de se inspirar em eventos reais influenciou a ambientação da série, aspas, pra ele. Por ter me inspirado em eventos acontecendo no mundo real, ir demais para o futuro faria com que a história perdesse o toque de realidade. Então segura essas informações aí pra gente desenrolar os episódios atrasados e perdidos, mas antes disso saiba que eu preciso te passar um recado especial. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiker e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite, dá uma olhada como é que foi. Cara, chegou mais uma Creative Box linda, você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiker trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiker. Muito obrigado, incrível editora Cras. Bacana, agora que você recebeu esse recadinho, não há mais tempo a perder, precisamos botar em dia Lazarus. Muito bem, retornamos ao universo de Shinichiro Watanabe depois de tanto tempo, de tantos episódios perdidos, praticamente 1 mês e meio sem falar desta jossa aqui, e conforme já combinei com você, esse é o penúltimo vídeo da nossa playlist, beleza? Depois desses 6 episódios que cobriremos hoje, eu farei um vídeo final detalhando os 2 últimos que são a inteira da primeira temporada. Episódio 6 começa com aquela abertura direto, não tem absolutamente nada sendo introduzido pré-opening e nós somos apresentados a uma espécie de Midsommar dentro de Lazarus. Eu não sei se você já assistiu a esse filme. Vou pedir pra Duda colocar alguma imagem de Midsommar na tela com a belíssima Florence Pugh. Puta de um filme de maluco, de louquinho. E por que é que eu tô comparando com os eventos que acontecem no episódio 6? Simplesmente porque a premissa é muito parecida. Nós temos um culto que é um bando de maluco que criou ali a sua própria cidadela, né? Uma pequena vilazinha com casas estilizadas e futurísticas e tal. E toda a crença desse vilarejo gira em torno de uma inteligência artificial que foi criada baseada no cérebro do Dr. Skinner, que é o responsável pela caceta do Rapina, o vírus. Vou presumir que você sabe... Tem um cabelo no meu microfone, e que você sabe mais ou menos do que a história, do que a trama central dessa obra aqui tá tratando desde o primeiro episódio. Já confesso pra você que em 6 episódios perdidos a trama progrediu muito pouco, tá? A gente continua meio que naquele joguinho de gato e rato de eles irem pra um lado, encontrar uma pista falsa, não ter muito que acrescentar ali, o que tá acontecendo e tal. Então a estrutura episódica de pequenas historinhas sendo resolvidas continua e a progressão da trama principal tem sido relativamente baixa, tá? Mas algumas coisas aconteceram. Por exemplo, nesse episódio aqui do Midsommar do culto, a gente descobre que a nossa hackerzinha, a fofíssima coisa que eu não lembro o nome, Helena, e eu nunca ia lembrar esse nome porque eu chamo ela de hackerzinha, só o Google pra me salvar nessas horas, a gente descobre que ela foi criada dentro desse culto, então traz um pouco do passado dela, traz um pouco dessa backstoryzinha mostrando como é que ela tem uma ligação emocional com a galerinha lá do culto de Midsommar e como que a cabeça dela também foi, né,
atrapalhada por conta dessa criação e tal, e como que ela realmente teve dificuldade de se desprender dessa seita para se tornar uma pessoa da cultura mundana, né? Aqui do mundo real, entre aspas, porque pros cultistas aquela porcaria lá é o mundo real, mas obviamente que não, né? Então a Torre da Verdade, nome do episódio, o episódio tá rolando e nós sabemos que a gente tem esse vilarejo aí dos malucos que adoram uma inteligência artificial. Eu gostei da explicação, viu? Eu achei interessante porque na cabeça dos cultistas essa inteligência artificial, por ser uma forma de vida, mil aspas aí, ok? Artificial pura, ela seria capaz de, através dela, manifestar os desejos de um possível criador. Tá entendendo? É como tentar ver o futuro na borra de café. Qual que é o raciocínio? A borra do café tá ali nos búzios, né? Que é uma parada que muita gente acredita ainda em 2025. Você joga os búzios, você joga, né? Aquelas as coisinhas ali, não são pedrinhas, mas as casquinhas ali, como é que é o nome disso? Búzios. Você joga aquilo num tabuleiro, né? E você acredita que a maneira como os búzios caem no tabuleiro, a maneira como eles são dispostos, estaria manifestando uma vontade, uma informação divina. Então, até que faz um certo sentido na cabeça da galerinha aqui desse lugar, acreditar que através da inteligência artificial, que nada mais é do que uma ferramenta, alguma divindade poderia se manifestar por conta da pureza desse algoritmo. Olha, mistura tecnologia com religiosidade, acredite se puder, já dizia aquele cachorro da TV Colosso, fazendo uma sátira de um outro programa das antigas que esquece o que eu tô falando, tá bom? A menina chega no culto e boa parte ali, o loirinho tá junto com ela, eles estão investigando porque como essa inteligência artificial foi criada em um modelo baseado no cérebro do Skinner, eles acreditam que o Skinner pode estar por aqui. É aquela coisa que não vai dar em porra nenhuma, porque não, já vou te antecipar que o Skinner não tá aqui e o episódio acaba servindo mais pra menina refletir a respeito do próprio passado dela e, claro, te apresentar mais uma transição estilosa e muito bonita. As transições eu fiz questão de printar porque eu acho um show à parte, né, o negativo das cores e tal, eu acho isso aqui muito bacana, então vai aparecer. O clima de Midsommar, pra quem assistiu ao filme, é insuportável e o menininho, né, o galeguinho e a Helena estão lá dentro investigando, enquanto o Axel e o resto da equipe Lazarus estão monitorando e observando a longa distância. No decorrer do episódio, eles descobrem a questão do cérebro do Skinner, que eu já te passei, e em um determinado momento, menino e menina decidem ir pro centro ali, né, templo principal, aonde está armazenada tal inteligência artificial, e fuçar. Eles começam a fuçar e são imediatamente capturados pelo líder da seita, enquanto isso a equipe Lazarus se preparando para abordar. Eles são encarcerados porque foram pegos ali mexendo no que não era para mexer e organizam uma espécie de tentativa de fuga com uma outra menina lá, que também é legal e meio que acaba caindo no papo deles, uma coisa assim abreviando pra gente não se esticar. No dia seguinte, antes da fuga, o líder da seita meio que decide sacrificá-los em honra do que você já sabe que não vai acontecer. Então é aquela cena pesada, a Helena e o galeguinho pendurados ali como um sacrifício, mas não vai dar em nada porque a menina que tá combinada com eles dispara um sinalizador e quando esse sinalizador é aceso, imediatamente a equipe Lazarus entra em ação. Eles chegam torando o puteiro em tudo, tem polícia, FBI e tal, todo mundo invadindo o culto. No final das contas pega fogo no templo principal e o único que morre é o líder da seita, né? O cultista principal acaba se fudendo, caindo ali com alguns objetos muito grandes caem na cabeçota dele e o Axel meio que fica contemplando as ruínas desse templo que desmoronou, percebendo alguns detalhes e inclusive sobre a tal inteligência artificial que eles adoravam. A notícia sai na TV, o mundo tá preocupadíssimo e a menininha Helena, nossa hacker, depois de reviver alguns traumas da infância, pede pra dormir junto com a Christine, com a loirinha, aquela coisa meio de criança desamparada que precisa de uma companhia durante a noite. Restam 17 dias. Eu fui muito rápido nesse 6º episódio. Puta que pariu, eu acho que vai dar certo, Duda. Eu acho que vai dar certo, resumir bonito, resumir butico. Mas também não acontece muita coisa, né? Quando é um negócio que não acontece tanta coisa assim, fica mais fácil de resumir. Perfeito, então entramos no episódio 7 de Lazarus, vinheta, nada antes da vinheta, caímos pra dentro, tá bom? Tá rolando um churrasquinho. O que acontece, bicho? No final do episódio 6, eles acabaram recuperando um backup da tal inteligência
artificial, inclusive o nome dela era Naga, tá? Não que isso faça alguma diferença, belíssima cobra, inclusive. E essa inteligência, esse restolho da inteligência, esse backup, tá sendo analisado enquanto eles estão aqui esperando e fazendo um churrasquinho e falando besteira. Coisas do dia a dia, o mundo tá acabando, mas a gente também precisa se divertir. Na televisão, a gente descobre que as últimas calotas polares estão derretendo, então tem também essa coisa aí do aquecimento global, os efeitos climáticos. O mundo caminha para o seu final, não é à toa que ao término de todo episódio tem uma contagem regressiva para as primeiras mortes e também o próprio colapso do sistema global, né? Enquanto eles estão ali esperando o resultado da análise e procurando novas informações, se não me falha a memória, o Skinner aparece na televisão também dizendo que ele foi a primeira pessoa que usou o Rapna. Então daqui a 15 dias, 10 dias, as pessoas vão começar a morrer e elas vão começar a morrer por ele. Eu não lembro se isso acontece nesse episódio ou no próximo, mas é bom a gente antecipar essa informação, porque assim, existe um antídoto? Existe, mas o Dr. Skinner não tomou. Ele verdadeiramente quer ser encontrado. A ideia, a intenção dele é ser localizado. Ele tá fazendo de propósito e ele tá inclusive criando estruturas para que as pessoas que estão procurando por ele vivenciem eventos pelos quais ele já passou. Por isso que acho que no episódio 3 ou 4 a gente encontrou com aquela velhinha, né, que tinha conhecimento dele. Diversas coisas que estão acontecendo através dos episódios compreendem a jornada do próprio Skinner. Essa personagem está sendo introduzida nesse episódio e no próximo, no 8º também ela vai aparecer bastante, porque essa galega foi casinho da Christine, tá bom? Então, mais uma revelação lacrate dentro de Lazarus, tô brincando, mas descobrimos que a personagem loira bonitona do esquadrão é lésbica, né? Não que ela não tenha dado sinais anteriormente, porque, né, tenhamos que ela também tem toda uma questão da própria, poxa vida, eu ia falar da própria independência, mas aí eu tô querendo dizer que somente lésbicas são independentes. Não foi isso que eu quis dizer. Mas ela tem uma postura mais masculina, né, em determinados momentos. Poxa, não dá certo. Uma incrível viewer nossa chamada Christine, aliviada aqui, falando, poxa, galera, calma, não sou eu, não, calma, não estou falando de você, Christine, estou falando da personagem do anime, tá bom? Que revelou-se lésbica. Você encara isso como uma lacrada? Eu não consigo ver dessa forma, tá bom? Inclusive, os animes, no geral, permanecem intocados pela lacrate, né? Mesmo em 2025, eu não tô sentindo isso. Tá certo que essa obra aqui é produzida pelo Adult Swim. Quando ocidentaliza os processos, tudo pode acontecer, né? Mas não. A Christine, que é justamente essa loirinha aqui, a boneca mais bonita da party, revelou-se lésbica, revelar-se-á, porque ainda não sabemos, tá bom? Menina tá andando de barco lá e você já sabe que mais hora menos hora elas vão acabar batendo bolacha. A análise da inteligência artificial revela uma coordenada, e essa coordenada leva para as ilhas onde, claro, a gente vai acabar encontrando com a namorada da Christine aqui, que já espera ansiosamente. Transição muito bonita, né, em versão de azul e branco, gostei bastante. Tem tudo a ver com esse episódio, que é o episódio aquático. O episódio, sabe quando o jogo de videogame tem a fase da água? Esse é o episódio da água, tá bom? Tudo vai acontecer justamente nesse sentido. Pra onde aquelas coordenadas levam? Aquelas coordenadas levam para um local submerso que tem um conjunto de ilhas. Mas onde exatamente é esse local? O grupo se separa, né? A equipe Lazarus fica segmentada, vai cada um para um lado, alguém vai para as Filipinas, alguém vai para as Ilhas Maldivas, no caso aqui é o Axel, né? Alguém vai para Fiji, se não me falha a memória, é a própria Christine. Eles se segmentam, né? Se dividem, desculpa, e acabam indo cada um para um lado. Inclusive, a Christine vai para Tuvalu, não sei onde é, mas o nome é muito bonito. Taketomi Island no Japão, tá vendo? Tudo muito azul, né? Tudo muito marítimo o tempo todo. Ela fica nadando para cima e para baixo, e inclusive é nesse momento aqui que a Christine faz a reflexão de que talvez o plano do Skinner seja justamente fazer com que eles passem por todos os lugares e vejam tudo aquilo que ele já viu. O Douglas tá, né, em um outro cenário lindo também. Eles estão procurando, né, as coordenadas que foram encontradas nos resquícios daquela IA que foi recuperada e tentando encontrar o Skinner, bicho. O mote principal é o mesmo desde o primeiro episódio. Pistas e novidades, informações que levem ao Skinner de alguma forma. Essa personagem, a tiazona, cujo nome é Donna Hirsch, eu não ia lembrar isso de jeito nenhum, ela
ela tá, né, assim, em paralelo nós estamos descobrindo coisas a respeito dela, como, por exemplo, o fato de que ela já foi muito íntima do próprio Dr. Skinner e, inclusive, trabalhou com ele durante muito tempo. Então, estão observando algumas pinturas ali, ela tá trocando ideia com esse carecudo do governo e a gente tá descobrindo algumas coisinhas, ó lá, a respeito do passado dela. Essa mulher tem coisa aí. Havia a teoria, a princípio, de que talvez ela fosse, né, o próprio Skinner, mas aparentemente não. Aparentemente ela só tem uma conexão muito forte no passado mesmo. E aqui é um momento do encontro. A Christine tava explorando lá o Valu e que seria um negócio assim, quando de repente, mais pro final do episódio, ela acaba cruzando, olha que aleatoriedade do destino, muito obrigado, roteirista, dentro do planeta gigantesco e de águas intransitáveis e ilhas submersas, ela, uma única mocinha, acaba batendo de frente num porto justamente com a sua ex-namorada, e daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais a respeito do passado delas também. Restam 14 dias e nós entramos no 8º episódio, vinheta direto, sem introdução, continuamos desenrolando o passado de Christine e sua namoradeca. O que acontece? Elas foram criadas juntas e meio que serviam a mesma unidade. Episódio 8, fogo inesquecível, que é o fogo da checheca das duas que joga um combustível, quase que explode, tá? Poxa, descobriram que ela é malandrona, né? A dona Hershey aqui, a véia, então o Douglas e a turma estão dando uma enquadrada nela e ela tá se explicando ali, não, eu trabalhei muitos anos com o Dr. Skinner, mas eu não sei muito mais do que vocês. Ela meio que desconversa e segue o processo. A namorada da Christine, ao se reencontrar com ela, ao invés de propor, né, um reenlace romântico, ela chama a tropinha dela lá de mercenário, caralho a 4 marítimo, e pega a Christine e a captura. Leva ela pra um navio e some com a mulher. Por quê? Porque ela é vista pelo bando de piratas aqui, pelo bando de marinheiros mercenários, como uma desertora, ok? Então a Christine é tida como uma traidora e a ex-namorada dela decide sequestrá-la, capturá-la. Eles amarram ela desse navio, né? Acho que não é um navio, é um posto mesmo marítimo, tipo aqueles negócio de petróleo gigantesco lá, onde eles ficam coçando o ovo e falando besteira. E nesse exato momento ela tá interrogando a Christine e falando, por que você abandonou nós? Por que nós paremos de bater bolacha? Por que não... Tô brincando. Ela não entra nessa parte sexual de jeito nenhum, é só um interrogatório com bastante porradaria, inclusive judiam pra caramba da Christine nesse episódio. Aquele grandão desce a muqueca nela mais de uma vez, tá? Todo mundo retornou pra base depois daquela busca marinha que eles fizeram no episódio 7, exceto a Christine. Caralho, e a Christine, aonde ela foi parar? Você e eu já sabemos que ela foi capturada pela ex-namorada e o bando de mercenários aquáticos, né? Mas a unidade Lazarus está descobrindo agora e eles já rastrearam a localização dela. Sim, ela tá nessa plataforma petrolífera na Casa do Carvalho. Meu Deus do céu, mas a Christine então foi capturada, a gente tem que ir atrás dela. Todo esse episódio 8 gira em torno desse evento, tá bom? A Christine foi capturada pela sua ex-namorada Lacrate. Você decide se é não, se é ou não é. Na minha opinião, não é. Já deixei isso claro. E a equipe Lazarus vai tentar recuperar a Christine e com certeza vai ser bem sucedida. Conforme eu já te disse, ela tá apanhando loucamente. Entramos numa transição linda que justamente brinca aí com o vermelho e o azul. Azul ou verde, chat? Que cor é essa? Atenção, que cor é o Snorlax? A briga mais legal que tem. Que cor é essa que está trocando com o vermelho aqui nessa tela? Ó, é verde e azul, você decide, tá bom? Mais passado das meninas, né? Elas lembram ali de um passado em comum, quando elas namoravam, tocavam pianinho juntas e tal. E o Ryuji Yamazaki da Shopee descendo o traulito na Christine sem a menor dó. Daqui a pouco ela vai se vingar, tá bom? Helena acabou localizando. Porra, já sei onde ela tá. Triangulei aqui, joguei pra cá, joguei pra lá. Vamos pra cima, vamos resgatar. Qual que é o plano de resgate? O plano de resgate é arremessar um outro navio gigante na plataforma onde eles estão ali escondidos com a Christine capturada e começar a quebrar tudo. É um plano estilo Axel Gilberto, tá bom? O furfé começa, a Christine aproveita pra se libertar e dá uma surra no Ryuji Yamazaki, The King of Fighters, você lembra desse jogo? Inclusive, o 95 faz 30 anos, você acredita nessa porra, cara? Hoje eu acordei pensando que o KOF 95 tem 30 anos, olha isso. Um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Tem nada a ver com o episódio, mas o cara lembra muito o Ryuji. Eu nem lembro se o Ryuji tá no 95, mas tanto faz. Putarias dentro da plataforma, Axel já invadiu, a galerinha tá invadindo junto, ele com
consegue encontrar a Christine, que acabou de se vingar do Ryuji e agora tá solta, né? Tá ali liberta dentro da plataforma, também tentando fugir. Tudo começa a explodir, pegar fogo, aquela cena, sabe, Exterminador do Futuro 2? Tá tudo acabando, a plataforma vai afundar, deu merda. Christine, espera aqui, você tá muito machucada, eu vou ali fora, vou bater nos guarda, vou dar um tempo pra você poder se reencontrar com a sua ex-namorada e fazer aquela cena romântica foda, beleza? Favores do roteiro são sempre bem-vindos. A ex-namorada chega apontando a arma pra cabeça dela, você é uma traíra, você é uma filha da puta, eu vou acabar com você, você já sabe que não vai acontecer nada. Ai, você me traiu, você foi embora. A Christine explica pra ela que ela teve que se fingir de morta por algum motivo torpe lá e simplesmente teve que começar a vida dela em outro lugar porque a situação tava muito difícil, uns blá 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 assim, tanto faz, desculpinha clichê pra dizer que ela abandonou a mulher porque ela precisava mesmo e não tinha outra escolha. As duas começam a chorar, o momento é muito romântico, mas o Ryuji Yamazaki da Shopee decide estragar tudo pulando no meio da cena e metendo-lhe um pipoco nos peitos da ex-namorada da Christine, fuzilando e matando ela na frente da nossa loirinha lésbica muito bonita. Pipoco na peita, ela cai nos braços da Christine, é aquela cena triste. Reparou que o episódio anterior, não, o episódio 6 foi sobre o passado da Helena, esse é sobre o passado da Christine e devagarzinho a gente vai detalhando o passado de cada um dos personagens, tá? A menina morre, né, a ex-namorada morre nos braços dela, o Axel chega, mas não há tempo de evitar a tragédia. Mesmo assim, ele dá aquela executada no Ryuji, só pra não deixar um personagem extra sobrando. Poxa, foi muito bom o tempo que nós passamos juntas, música triste, cena deprimente, né, tá morrendo nos meus braços, a minha ex-mulher, mas que sempre será o meu eterno amor, se possível em 4K. Cena final, nós estamos saindo de dentro da plataforma, só faltou o jet ski, né, pra ficar o clichêzão de zumbi, mas não, eles vão embora num barquinho, Christine resgatada, faltam 12 dias. É inacreditável, mas nós já passamos por 3 episódios juntos e acabamos de desembocar no episódio 9, tá bom? Começa na paulada também, não tem muita conversa, e finalmente somos introduzidos a um novo grupo, ou uma nova equipe, não sei se dá pra chamar dessa forma, tá? De vilões que é encabeçada por esse cara aqui, que é um estrategista extremamente frio e calculista, mas ele não é exatamente o problema. O problema é um assassino que é comandado por ele, tá? Tem toda uma ceninha ali dentro do restaurante, onde ele mostra que ele é um cara extremamente estratégico mesmo, não tem outra palavra, né? Inclusive com relação à quantidade de calorias e proteínas que ele consome. Ele come todo dia a mesma coisa, é aquele cara metódico. Essa é a palavra que eu tava tentando arrumar. E depois tem uma sequência longa dele caminhando na rua, talvez uma das sequências mais interessantes do anime até agora, tá? Onde o mundo tá acontecendo um monte de coisa e tragédia e desgraça ao mesmo tempo e ele mantém a linha e o caminhar reto, mostrando que é um personagem inabalável e que tá pronto pra fazer o que for necessário e a gente já vai descobrir o que é, tá bom? Boa cena, boa sequência, lerda, mas com um significado bastante profundo, gostei. A Christine tá se recuperando do tanto de pancada que ela levou lá na petrolífera, enquanto isso no Pentágono tá rolando uma porra de uma reunião extremamente idiota que não vai resultar em porra nenhuma, mas qual que é o lance aqui? O governo americano tá preocupado que a equipe Lazarus destinou recursos pra ir na plataforma recuperar uma personagem e não tá conseguindo achar o Skinner. Por que eles foram lá? Por que eles não estão procurando o Skinner? Por que eles foram atrás da loirinha? O menino vai lá depor e ele explica, né, que a Christine por si só era um asset importante da equipe Lazarus e, portanto, tá justificado eles irem atrás. No meio dessa reunião rola a tal transmissão do Skinner que eu falei pra vocês, que tinha sido naquele episódio, mas recuperando a memória aqui, foi nesse, tá? Foi aqui que o Skinner falou que ele foi o primeiro que tomou o Rapina e ele é o primeiro que vai morrer, portanto tem 10 dias pra me localizar, tratem de me encontrar porque senão eu morro e ninguém vai saber a cura desta merda. O Dr. Skinner deseja ser encontrado, conforme eu já te disse, ele espera que alguém consiga a sua localização e ele está fazendo de propósito. Vinheta, ó, transicionando do negativo aqui pro positivo e vice-versa, escolha qual o seu favorito. Todo mundo desesperado, reunião, Christine se recuperando. Esse é o nosso vilão lá que eu te falei que tá sendo introduzido. Finalmente um oponente digno pro Axel. E não é esse de Loclinhos, é o cara que ele comanda. Alguém tá contratando esse cara pra matar justamente o Axel Gilberto. Esses dois são os contratantes,
tem algum motivo para fazer isso e possivelmente está conectado com o fato de que o Axel é a chave para a localização do Skinner. Não sei porquê, mas no momento já descobrimos que, por exemplo, o presídio onde o Axel Gilberto estava foi um local onde eles utilizaram todas as pessoas que estavam lá presas, inclusive o Axel, como cobaias. Então realmente tem algo na biologia do Axel que deve ser uma chave de alguma coisa que talvez o antídoto do próprio Rapna ainda não sabemos, tá bom? Esses dois aqui têm o interesse de matar o Axel e eles acabaram de tratar justamente o cara do óculos que comanda um assassino sanguinário. Porra, mas como é que você garante que esse seu assassino é foda pra caramba? Cara, vamos fazer um teste, né? Pega uma unidade militar gigantesca, vocês manda em tal lugar, tal hora e ele vai estar lá, tentem prendê-lo. Beleza, vamos fazer esse teste então antes de fechar o contrato? Vamos. O lugar é justamente essa locação aqui, ó, Queensbridge Houses. São casas ali perto da ponte, que eu acredito que seja de Manhattan, não tenho certeza. Desculpa, mas eu não conheço tão bem Nova York. E nesse local, o tal do assassino tá esperando. A cena é boa, tá? Ótima sequência de ação. Ele utiliza um metrônomo, que é um marcador que músicos utilizam justamente para ensaio. Eu gosto de tocar ao vivo com o metrônomo, tá? Mas tem músico que não gosta. Normalmente baterista ruim se irrita. Mas veja, o metrônomo é disparado e ele espera a invasão dessa unidade da SWAT que veio pegá-lo. Eles estão testando a capacidade desse assassino. O cara é brutal, ele é um fantasma. Você mal consegue ver o rosto dele. Você vê um pano preto rodando com umas linhas de nylon que ele usa para matar todo mundo. E rapidamente ele finaliza todos os membros da SWAT que vieram pegá-lo e segura o metrônomo, dando a entender pro espectador que a música terminou. Meu Deus do céu, o cara é realmente muito foda, ele tem uma capacidade de assassinato muito acima do normal. Agora o contratante acredita e fala, beleza, se ele matou todos os membros da SWAT, fodam-se esses NPCs, nenhum era pai da Abby mesmo, então agora nós vamos contratar esse seu assassino muito incrível e maluco pra ir atrás e pegar o Axel Gilberto. Cena boa porque você percebe que finalmente o Axel Gilberto vai ter um antagonista aí que vai buscá-lo. Restam 10 dias e nós entramos no 10º episódio. O caos está instaurado, tá bom? A televisão, uma putaria louca, porque febre alta em todo mundo, o prazo tá acabando, as pessoas vão começar a morrer em decorrência das complicações do Rapna após 3 anos. Porra, os serviços estão colapsando, claro. Falta 10 dias pra todo mundo morrer, ninguém mais quer trabalhar, ninguém quer fazer mais porra nenhuma, não tá tendo live, eu parei de postar vídeo no YouTube, é um inferno, né? O inferno está acontecendo. Vinheta depois do inferno e nós voltamos pra sala de reuniões. Perfeito, aqui eles estão fazendo algumas descobertas a respeito de eu não sei se você vai se lembrar, cara, mas no episódio 2 ou 3, a Christine achou uma caceta de uma cápsula embaixo do braço do sofá da casa do Dr. Skinner e aparentemente após análise aquilo tinha uma certa importância, tá? Eu achei que era só uma coisa idiota, mas óbvio que eles não teriam dado destaque à toa. Aquela cápsula é um medicamento utilizado para controle de pessoas com coração artificial e me parece que quem talvez possa ter feito o transplante foi o próprio Skinner, então existem informações naquela cápsula também, não tenho tanta certeza. Esse episódio aqui serve também pra gente detalhar o passado do garotinho juvenil loirinho aqui, que eu não lembro o nome. Leland, esse eu nunca ia lembrar. Meu Deus do céu, é um personagem realmente sem tom perro, mas ele bota uma bequinha, né, um pouco mais exuberante, todo mundo estranha a roupa, ele botou essa roupa de Mauricinho, por que ele tá todo almofadinha? Simplesmente porque descobrimos que ele é herdeiro de um dos maiores impérios do caralho A4 e esse menino tava se fazendo, né, de bandidinho junto com eles, mas na verdade é um baita de um playboy da porra. I Can't Tell You Why, episódio 10, entramos nele. O contratante do assassino japonês tá trocando uma ideia ali com o contratante de ambos e, claro, a partir de agora, aquele japonês fantasma louco assassino da linha de nylon vai atrás do Axel Gilberto. Esse é o palácio onde a família do moleque galego mora, né? E eles chegam ali com a unidade Lázaros, porra, tem mordomo, tem governanta, é um palácio mesmo, é um lugar gigantesco. Eles vão entrando, o mordomo, inclusive, trata o Axel e o Doug como se fossem 2 motoristas, né? 2 chofers, mas não, são amigos, eles entram, né, cai todo mundo pra dentro da casa e lá dentro nós descobrimos a irmã do loirinho, a irmã do Leland. Linda personagem, ela esbofeteia ele até perder a força e acabar encostando a mão na cara dele com um certo desdém. Por quê? Porque esse moleque sumiu
justamente para viver uma vida de hackerzinho sem vergonha dos gadgets, e ele abandonou o império da família, que no momento, por ser uma estrutura aristocrática tradicional, não dispõe de homens no comando. Então a menina tá brava com ele por quê? Porque durante os últimos anos ela teve uma série de reuniões com pretendentes e não conseguiu encontrar nenhum marido que fosse adequado para assumir a família, né, os negócios da família, enquanto que esse filho da puta desse moleque tava vagabundeando na rua, ao invés de assumir o posto que é dele. Porque se ele, enquanto herdeiro do sexo masculino, tivesse encabeçando os negócios da família, ela não precisaria estar tão preocupada. Você sumiu, você é um filho da puta, ai, que você voltou aqui em casa? Curiosamente, a cabeça dela de costas parece um pinto, mas eu não queria ter reparado nisso. Porra, o que você voltou aqui que você veio fazer aqui em casa? Ele explica pra ela que ele tá na investigação / tentativa de localização do Dr. Skinner, e eles vieram aqui porque a família deles tem contatos médicos que a equipe Lazarus não possui. Então eu preciso que você, minha irmã, arrume esse contato pra eu continuar investigando e partir pra próxima etapa. Ah, mas eu só vou te arrumar os contatos da família que você precisa se você assumir a porra dos negócios da família e parar de fingir que você é, porra, um bandidinho sem vergonha que fica pela rua. Como assim? Não, é isso que você tem que fazer. Olha, eu garanto pra você que eu faço isso não nesse fim de semana, no próximo eu venho aqui, a gente fica juntos, a gente tem uma refeição e decide o futuro da família. A menina olha pra ele e fala, ô caralho, você acha que eu não tô sabendo que o mundo vai acabar em 10 dias? Você tá marcando um negócio comigo pra daqui a 14, como é que vai dar certo esse encontro? Ele fala, calma, que se tudo der certo na minha investigação, o mundo não vai acabar porra nenhuma. E meio que ela entra na dele porque a história precisa continuar, vinheta trocando de branco pra vermelho, coisa linda, coisa muito bonita. Chegamos no lugar médico, que foi justamente o step necessário, passamos no palacete da família do loirinho, ele pegou o contato e chegamos aqui no consultório multimilionário da doutora que já vai se apresentar também. Paralelamente a isso, nós vemos uma cena, uma das mais idiotas do anime até agora, tá? Em que o Dr. Skinner, o verdadeiro, foi filmado numa extração de metrô. Ó, tá vendo? A Hershey e o carecudo estão olhando ali. Sério, puta, era ele mesmo? O que ele tava fazendo ali? Você vai ver que desfecho idiota, calma que a gente já volta lá. Loirinho, Doug e Axel conversam com a doutora misteriosa que resolveu fumar pra caralho, porque o mundo vai acabar mesmo, inclusive, cadê meu cigarro? Tô brincando, eu não tô fumando mais. Não tem necessidade de fazer isso, porque aqui no planeta Terra, em tese, o mundo ainda não tá pra acabar. Depende de uma série de desdobramentos no Oriente Médio, mas isso não vê o caso agora, volta aqui pro assunto do desenho. Vou fumar mesmo, vai acabar o mundo, foda-se. Lá na estação de metrô, aquela filmagem de segurança, houve uma desinteligência quando o Skinner foi localizado e a unidade de defesa da estação de metrô e uma outra polícia que estavam lá se desentenderam, como o ser humano sempre faz, e eles fuzilaram a maleta do Skinner. Bicho, não me pergunte por quê, tá bom? É uma das coisas mais idiotas que já aconteceram nesse anime, e já teve coisas idiotas, muitas coisas acontecendo aqui. Dentro da mala havia um composto de rápina, então abre-se uma nuvem de fumaça ali e o Skinner acaba fugindo. Não me pergunte por quê. Esse é o final da transmissão. A Hershey fica sabendo que, nossa, ele foi visto na estação de metrô, mas não conseguiu ser capturado. Uma coisa assim também não tenho certeza. Lá no consultório eles continuam atrás de pistas, o coração artificial. A doutora fala pra eles, ó, leva o pendrive do mito, que é nesse pendrive aqui que vai ter as informações que vocês precisam. Eles somem dali com o pendrive e dentro desse pendrive a hackerzinha, a Helena, descobre que é só aguardar mais 72 horas. Tô brincando. Ela descobre a localização da Popcorn Wizard. Lembra? A maga da pipoca, aquela gordinha lacrate com os cabelos coloridos e tal. Porra, ela tá lá, ela deve ter informações, então vamos pro Paquistão, que é lá que a gente vai descobrir o que a gente precisa saber. Sequências de ação extremamente esquisitas e importantes estão iniciando agora. Finalmente nós teremos o embate de Axel e o assassino japonês misterioso. Ele tá parado em cima de placas de trânsito esperando o carro do Axel passar. Ele é ansioso e não aguenta o momento. Ele é um cara que manipula granadas, ele tem uma série de armamentos ali, um arsenal bastante responsa. Ele cai ele é meio que um Reaper, sabe? A morte, né? Com uma roupa preta, só faltou a porra da foice. A morte cai de cima daquela placa, estoura uma granada nos carros que estão passando ali, tá vendo? E ele começa, né, mais uma confusão nessa rodovia onde ele acabou de se
se posicionar. Explosão lá na frente, os carros começam, claro, né, a ficar todos encavalados ali, porque o trânsito foi pro caralho, e ele sai andando em linha reta entre os carros que estão ali naquele enguiço, em direção ao veículo do Axel. É a morte se aproximando do Axel, ele tá vindo pra matar, ele tá vindo pra pegar aquilo. O Axel percebe, né, bota a cabeça meio corpo pra fora, estilo Ace Ventura, justamente pra receber o seu algoz, e faltam 6 dias, nós estamos desembocando no episódio 11, que é o último e começa agora. O último desses que nós atrasamos, tá bom? Lembrando que ainda falta o 12 e 13 e, claro, farei mais um vídeo pra matar a primeira temporada. Carecudo e Hershey conversando, porra, abertura, o episódio começa. A menina Helena e o Doug estão no Paquistão, eles estão atrás da maga da pipoca. Cadê a mulher? Onde ela foi parar? Ela tem informações. Assassino extremamente impiedoso, indo pra cima do Axel, ele pula. É uma sequência de ação bastante fluida, mas com constantes falhas de anatomia, tá? Uma característica bastante desconfortável desse anime, que tem uma assinatura do Estúdio Mapa. Sinto muito, percebo que vocês realmente estão com muitos projetos. Ele cai no capô do carro do Axel e descarrega uma arma no vidro. Vidro blindado, o Axel sai dirigindo, joga ele pra fora. Os dois caem ali numa espécie, né, de um concreto paralelo ali, não é um guardrail, mas eles ficam posicionados em cima daquela plataforma, se encarando. Cena de luta de anime, né? O grande duelo dos dois aí, que a gente não sabe qual tem a capacidade física melhor, maior, mais aprimorada, mas o duelo se inicia. Vamos para a porrada. O Axel, ele despenca de alturas que não fazem o menor sentido. Liberdade criativa do Watanabe aí pra realmente fazer desse personagem algo fisicamente esquisitíssimo. Despenca, o japonês tá perseguindo ele, a perseguição continua pela cidade enquanto eles vão trocando porrada e quebrando coisa. É uma luta muito extensa que inclusive vai até o final deste episódio aqui. Axel se joga, pendura no metrô, pendura no trem, cai pra um lado, cai pro outro, chuta a granada. É uma absolutamente impossíveis, uma coisa meio Homem-Aranha, sabe? Mas vamos acreditar que a fisicalidade superior do Axel seria capaz de fazer isso. Eles continuam se encarando em locais diferentes da cidade, né? O japonês perseguindo, o Axel meio que recuando e se defendendo e lutando o tempo todo. Enquanto isso, a Hershey decide encarar esse cara aqui, que a gente já sabe que é um dos contratantes daquele assassino japonês, e ela tá confrontando as informações dele porque aparentemente tem alguém não interessado na localização do Skinner, porque por algum motivo esses caras desejam a morte do Axel de qualquer jeito, e pelo que eu entendi, o Axel é a chave da localização do Skinner. Então se alguém tá tentando matar o Axel, alguém tá tentando fazer com que o Skinner não seja localizado. Na base da Lazarus, a mesma dúvida, Christine, o menininho, e aqui um negativo meio isso aqui parece aquela bolsa de sangue, mas também parece filme, né? Filme de máquina fotográfica antiga, um dos mais divertidos até agora, gostei desse. No Paquistão, Doug e Helena continuam atrás da maga da pipoca, e essa é possivelmente a pior sequência de ação do anime até agora. Você vê que as coisas que acontecem só não são piores do que as coisas que ainda vão acontecer. É uma constante, tá? Ao perceber que está sendo perseguido, Doug encosta o carro, a Helena pega uma motoquinha e pica a mula. O Doug ficou de distração. A cena toda é estúpida e o Doug acaba tentando segurar esse carro que vai fugir, né? Que vai sair perseguindo a motoquinha da menina, pulando na frente do carro de uma maneira tão idiota, um personagem tão inteligente, faz uma coisa tão boba, sabe? O carro atropela ele cai no chão atirando, mas ainda consegue acertar o pneu, o suficiente para fazer com que o carro não consiga continuar perseguindo a menina, que agora desce em direção a essa cidade, no Afeganistão, onde supostamente vai encontrar com a maga Lacrate. Axel e o japonês continuam trocando supapo o episódio inteiro, até que finalmente a Christine viu a treta. Ela tá indo justamente enquanto um reforço para ajudar o Axel, que tá fudido ali no meio da brigaiada, fugindo do japonês. A nossa menina finalmente chegou na cidade, rodou pra um lado, rodou pra um outro, achou a localização da van do Scooby-Doo, né? Da dona moça Lacrate, a gordinha do cabelo colorido. Ai, para, maga da pipoca, encosta, eu preciso falar com você, encosta, sai daí que eu quero ver você. Bota a cabecinha da janela, cabelo colorido, franjinha, curuminha, aquela combinação do Twitter que você já conhece. O
ela tem um outro nome de hacker também, gritadora maluca, não tenho certeza, uma coisa assim. Ai, que bom que eu te localizei, eu tava doido, eu vim do outro lado do mundo pra ver você. Ela fica tão empolgada, ela correu tanto, ela tá tão feliz que ela desmaia e cai no chão. A maga da pipoca desce pra, né, acudi-la, e eu senti que as duas vão desenrolar um romancinho aqui também, cara, tomara que isso não aconteça, porque, né, de novo, isso é a mesma sacada de roteiro da Christine, vai ser bastante chato se as duas caminharem exatamente na mesma direção, não por conta do romance lésbico, que inclusive é recomendável em alta definição, mas por conta de que seria um plot repetido, né, mais um plot romântico feminino, porra, vai se enchendo um pouco o saco. Essa daqui é a locação onde a treta, o duelo, né, o final da briga do Axel e do japonês vai acontecer, e eles estão se encarando aí depois de ter rodado a metrópole toda, os dois caem nesse lugar pra trocar o último supapo, que inclusive conterá lanças e cutelos e uma quantidade bacana de armas brancas. No meio da porradaria, esse japonês assassino, ele fica impressionado, ele recebe, né? Ele é impactado ao perceber que o pingente do Axel já tinha sido assunto em outro episódio, tá? É uma asinha de alguma coisa que não se sabe o que. De acordo com o Axel, esse pingente dá sorte. Torna ele invulnerável, inclusive. A gente já sabe que não, mas tudo bem. E o japonês, quando vê esse pingente, ele entra num flashback fudido, dizendo assim, mano, como é que você tá com essa asinha no pescoço? Asinha de Randan, se não me falha a memória, é o nome do bicho que ele se lembra. E nesse flashback ele vai falando, como é que você tá com essa asa no pescoço? Aonde você conseguiu isso? Como é possível que isso esteja no seu pescoço? Eles continuam trocando supapo, enquanto o assassino vai tendo flashbacks de um lugar esquisito, parece um orfanato. Possivelmente os dois foram criados juntos, né? Não sei. E nesse orfanato esse desenho, porque, porra, Randan não tinha rosto, mas aí fizeram furos na cara de Randan. Você vê um sangue rolando, um orfanato diabólico, sei lá o que tá acontecendo. Isso ainda não foi esclarecido, mas com certeza no episódio 12 ou 13 será. Ele tá impressionado, porque ele sabe alguma coisa do pingente e do próprio Axel que ele ainda não quis contar, mas mesmo assim ele não hesita e tenta executar o Axel com uma lançada no meio do bucho. A lança atravessa, o Axel cai no chão, porque, claro, é um golpe quase que mortal, só não será mortal porque ele é o protagonista, e quando ele caminha pra finalizar aquilo, ainda delirando e falando da porra da asa do Randan, que caralho, que não sei o que tem, e blá blá blá, a Christine desce o barranco ali louca, torando tiro desesperadamente sem mirar, só pra evitar que o último golpe seja desferido e que ele mate o Axel. O assassino japonês se joga na água, ele também tá machucado, a Christine ainda dá mais uma rajada ali por sobre a água, mas claro que ela não consegue pegar absolutamente nenhuma kill. Volta correndo pro corpo do Axel. Axel, você tá vivo? Você morreu, seu filho da puta? Como é que você tá? Enquadramento lindo, né? Olha que fotografia bonita mostrando o capacete dela e ela abraçada no corpinho do Axel, dando aquele final de suspense pra te dizer, poxa, faltam 5 dias. Será que o nosso protagonista morreu? E resumindo na caceta, estes foram 6 episódios de Lazarus que nós havíamos perdido e deixado de comentar até aqui, mas conforme eu já te disse, e dessa vez a gente vai realmente ter que de algum jeito cumprir o acordo até o final, te entreguei meia dúzia de episódios resumidos, eu sei que foi um cena a cena muito mais objetivo, mas ainda te trago mais um vídeo com o final dessa primeira temporada, episódios 12 e 13, e claro, as nossas considerações finais, a nossa conclusão, se sim ou não, será que a obra valeu a pena? Será que, né, de fato, 13 episódios foram suficiente para desenrolar uma boa trama? Teve muita enrolação? Foi gostoso? Foi uma Merlin? A gente resolve isso no último e decisivo vídeo da primeira temporada de Lazarus, beleza? Lembrando que ainda hoje... vou comer uns cabelos, não é isso que quer dizer. Lembrando que ainda hoje eu volto aqui pra fazer a mesmíssima coisa com Kowloon, mas lá o buraco tem uma dimensão um pouco diferente, então daqui a pouco a gente fala. Tá gostando de Lazarus? Clica na curtida, deixa o seu comentário, me fala sobre isso, enquanto você também estuda inglês. Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha.